Olá, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha no nosso programa Fé Católica, na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Dando continuidade aos nossos programas dessa semana, durante esse mês missionário, estamos conversando sobre os vários aspectos da missão daquele que é seguidor e seguidora de Jesus Cristo. No nosso programa de hoje, vamos conversar um pouco sobre os mandatos missionários que aparecem nos Evangelhos e no livro dos Atos dos Apóstolos. Por muitas vezes, Jesus deixa claro para nós que, como Ele foi o enviado do Pai, Ele também nos envia ao mundo para que nós possamos proclamar o Evangelho da salvação, tanto com a nossa prática quanto com as nossas palavras. O primeiro texto de envio missionário está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no último capítulo, lá no capítulo 28, especialmente os versículos 19 e 20, onde diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Também no final do Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 16, versículo 15, Jesus nos diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, logo no início deste capítulo, está escrito: e depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. No Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, também mais para o final do Evangelho, no capítulo 20, versículos 21 e 22, está escrito: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Nos Atos dos Apóstolos, existe um texto que é emblemático sobre essa questão do envio missionário que Jesus faz a seus discípulos antes de voltar para o Pai. Logo no primeiro capítulo, quando os discípulos ainda estão esperando que o Messias restaure o reino de Israel, livrando a Palestina do domínio dos romanos, Jesus lhes diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. É muito interessante que o critério fundamental para que os discípulos de Jesus comecem a assumir a sua missão é se deixarem imbuir da força do Espírito Santo. Em algumas Bíblias, em algumas edições de Bíblias, nesse versículo 8 do capítulo 1 dos Atos, diz assim: vocês receberão uma força do alto, que é a força do Espírito Santo. O autor dos Atos dos Apóstolos, que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, ele, na sua obra, coloca o Espírito Santo como o protagonista da missão. O Espírito Santo vai à frente, abrindo os caminhos, indicando onde os discípulos devem estar, e a palavra vai sendo anunciada a cada lugar. Então, o programa de missão da Igreja Nascente está descrito aí nesse versículo 8 do capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Galileia e até os confins do mundo. Nós poderíamos perguntar: onde é os confins do mundo? Onde são os confins do mundo? Os confins do mundo podem estar do outro lado da rua, na casa do seu vizinho. Os confins do mundo é onde ainda o Evangelho não chegou. Seja esse lugar
do outro lado do mundo, como por exemplo na Austrália, na China, no Tibete ou em qualquer lugar da Ásia, da Europa ou da África, mas pode ser também na casa do seu vizinho, onde o Evangelho não foi apresentado às pessoas que ali vivem. Nós, como missionários, devemos ser esses propagadores da Boa Nova de Jesus Cristo. Hoje nós ainda vamos refletir mais um trecho dos Atos dos Apóstolos, muito interessante e muito rico. Quem já leu o livro dos Atos dos Apóstolos já deve ter percebido que lá no capítulo 6 nasce um dos primeiros ministérios da igreja, o ministério dos diáconos. 7 homens, dentre os quais Filipe, são escolhidos pelas autoridades da igreja naquele tempo, dentre elas Pedro, para se colocarem a serviço das viúvas dos judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Só que houve uma perseguição destes judeus cristãos por parte das autoridades judaicas daquele tempo. E depois que o diácono Estevão é martirizado, lá no capítulo 7, onde está nos relatado isso, no capítulo 8, a gente vê o diácono Filipe começando a colocar em ação aquele programa que foi descrito no versículo 8 do capítulo 1. Ele vai a Samaria, um lugar onde judeus ou cristãos não eram benquistos, e por lá vai começar a anunciar Jesus e o seu evangelho. Lá no capítulo 8, no versículo 4, nos diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava o Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Podemos ver que o diácono Filipe começa a colocar em ação o mandato missionário de Jesus e anuncia Jesus e o seu evangelho aos samaritanos. E o texto nos diz que muita gente se converteu a partir da pregação e do testemunho de Filipe. E se continuássemos a ler esse texto, veríamos que São Lucas nos diz que o Espírito foi derramado sobre todos aqueles samaritanos que lá moravam e que tinham se convertido a Jesus e ao seu evangelho. Essa é a nossa obrigação, meus irmãos, nos colocarmos como testemunhas vivas do evangelho de Jesus e por onde formos, seja do outro lado da rua, seja aos confins do planeta, levarmos o Senhor e apresentarmos-lo a quem quer que nos encontremos. Apresentarmos-lo com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser e, se tivermos ocasião, com as palavras da Sagrada Escritura que dizem respeito a Ele. Nesta semana continuaremos com outros textos da Sagrada Escritura que também fazem menção ao anúncio do Evangelho, à missão daquele que é batizado de proclamar o Senhor e sua vitória sobre qualquer tipo de morte a toda e qualquer pessoa. Ficamos por aqui hoje, deixo a vocês o meu abraço na expectativa de voltar a encontrá-los no nosso próximo programa amanhã. Fiquem com Deus.